Olá, agraciados, a paz do Senhor. O tema de hoje é como ser cheio do Espírito. Eu vou começar por compartilhar Efésios 5:18. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 5:18. Estou a ler na linguagem Almeida, Revista Corrigida. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Então, vamos ainda tentar entender esse versículo. Aqui, Paulo está a falar que não devemos nos embriagar com vinho. Significa que o vinho se bebe, né? É algo que está fora e entra dentro. Depois ele disse, mas enchei-vos do Espírito. Então está a dizer que é algo que está fora e tem que entrar dentro também. Então quer dizer que também devemos beber, ou seja, devemos beber também do Espírito, né? Ok. Muita gente interpreta mal esse versículo e pensa que ser cheio do Espírito é tipo receber mais receber o Espírito Santo, algo assim. Não. Nós não recebemos mais o Espírito Santo, como se fosse o Espírito Santo tá no lado de fora e nós precisamos a cada vez mais receber o Espírito Santo, não. Há uma diferença entre receber o Espírito Santo, né? E há uma diferença entre receber do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é receber mais do Espírito Santo que está em ti. Porque em João 3:34, na linguagem de hoje, diz assim: aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque, preste atenção nessa parte, porque Deus dá o seu Espírito sem medida. Deus dá o seu Espírito sem medida. Quer dizer, nós temos o Espírito Santo sem medida. Então, o problema é que nós não estamos a receber do Espírito Santo que já está em nós. Vou ler mais outro versículo. Colossenses 2:9-10, na linguagem de hoje também. Pois, em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. Presta atenção. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Então, como em Cristo está presente toda a natureza de Deus, quer dizer, eu também, como estou unida com Cristo, também tenho essa natureza. Também tenho toda a natureza de Deus. Então, essa coisa de que ser cheio do Espírito Santo é receber como se fosse o Espírito de Deus pouco a pouco. É como se fosse quando o Espírito Santo vem habitar em ti, ele não habita, dizer que ele não habita por completo, ele vem habitar metade, não. O Espírito Santo não habita metade, não. Em nós está completo toda a divindade de Deus. Mas o problema é que nós é que devemos nos esforçar para receber mais desse Espírito que está em nós. Então, eu vou ler João 6:63. A Bíblia diz que o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Preste atenção no que eu vou falar agora. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Sabe o que Jesus queria dizer com esse versículo? Jesus está falando assim. Jesus está falando assim. O Espírito de Deus está na palavra de Deus. Leia bem o versículo que eu acabei de falar. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A parte mais importante que eu quero que você entenda.
Jesus está a falar, as palavras que eu vos digo são espírito. As palavras que eu vos digo são espírito. Estás a entender? Jesus está falando assim, o Espírito de Deus está na palavra de Deus. O Espírito de Deus está na palavra de Deus. Ou seja, se você quer receber mais do Espírito, se você quer ser mais cheio do Espírito, você vai encontrar o Espírito aonde? Na palavra de Deus. Ah, mas como? Isso está complicado, Gina. Está complicado. Espera. Então, todas as vezes, escuta, todas as vezes que você coloca a palavra de Deus em prática, em forma de palavras ou em forma de ações, você está recebendo mais do Espírito. Vou repetir o que eu falei. Todas as vezes que você coloca a palavra de Deus em prática, em forma de palavras ou em forma de ações, você está a receber mais do Espírito. Você está a se encher do Espírito. Mas ainda não acabou, ainda vamos entender mais. Eu vou ler João 7, 37 a 38, na linguagem de hoje também. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Rios de águas vivas vão jorrar do coração de quem crê em mim. Sabe o que Jesus queria falar? O que Jesus queria dizer quando ele se colocou em pé e disse: quem tem sede, venha a mim e beba? Sabe o que Jesus queria falar? Presta atenção, irmão. Para tudo que estás fazendo e presta atenção. Então, Jesus, como ele próprio era a palavra de Deus, por isso ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque ele próprio já era a palavra de Deus que se fez carne. Então, Jesus, em outras palavras, está falando assim: se você me obedecer, você terá a água. Se você me obedecer, você terá a água. Porque ele já é a palavra. Ele está falando: venha a mim e beba. Porque ele está falando, então, se você me obedecer, você terá a água. Se você me obedecer, você vai beber. Você vai beber. Vamos voltar no versículo 38. Versículo 38 diz assim: rios de águas vão jorrar no coração de quem crê. Mais abaixo, só que eu não coloquei aqui, mais abaixo eu vou colocar na tela, mais abaixo tem um versículo que diz assim, que Jesus estava a se referir ao Espírito Santo. Quer dizer, Jesus estava a falar que os rios de água que vão jorrar no coração de quem crê é o Espírito Santo. O Espírito Santo são os rios de água que vai jorrar no coração de quem crê. Então, é o seguinte, vou repetir o que eu falei no início. O Espírito Santo já está completo em nós. O Espírito Santo é como se fosse a água que flui no nosso coração. Ele já está completo em nós. Os rios já estão completos em nós. O que nós devemos fazer é beber dessa água. É beber dessa água. Então, todas as vezes que você obedece a Deus, todas as vezes que você obedece a palavra de Deus, você está bebendo dessa água. Ou seja, você está cheio do Espírito. Você está se enchendo do Espírito. Você está se enchendo do Espírito. Todas as vezes que você anda guiado por Deus, todas as vezes que você fala segundo a vontade de Deus, age segundo a vontade de Deus, você está bebendo dessas águas. Você está bebendo dessas águas. Então, escuta, as águas estão dentro de ti, mas você só bebe delas quando você põe elas para fora. O Espírito, sim, o Espírito Santo está dentro de você, mas você só é cheio quando você põe ele para fora.
Como é que você vai pôr para fora? Então, as águas estão dentro de ti, sim. Mas você só vai ver essas águas quando você decide obedecer o Espírito que está dentro de você. Então, quando você obedece o Espírito que está dentro de você, automaticamente é como se fosse você meteu essas águas para fora, você colocou essas águas para fora e você vai ser digna de beber também. A mesma água que você coloca para fora, você vai ser digna de beber. Não se preocupa. Se não estás a entender, continua a ouvir esse áudio, você vai entender. Eu vou partilhar Mateus 15, 11. A palavra de Deus diz o quê? O que contamina o homem não é o que entra na boca. Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Oh, escuta. Sabe o quê? Enquanto você tiver o Espírito Santo dentro de você, mas não obedecer esse Espírito Santo, mas não obedecer, porque o Espírito Santo é a palavra de Deus também, porque eles são, você lembra, são 3 em 1. Então, enquanto você tiver a palavra de Deus, enquanto você tiver o Espírito Santo, mas não obedecer esse Espírito Santo nunca vai te contaminar. Porque é necessário que você coloque o que está dentro de você para fora, para que assim ele possa te contaminar. É estranho, né? Mas é assim que funciona no reino de Deus. No reino de Deus é assim. Para as coisas te contaminarem, você precisa lhe colocar para fora. Você precisa, para aquilo que está dentro de você te contaminar, você precisa lhe colocar para fora. No reino de Deus é assim que funcionam as coisas. É assim que funcionam as coisas. Eu vou ler também Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21 diz assim. 18, 21, assim. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Estás a entender o que isso significa aqui? Para o que está dentro de você te contaminar, você precisa colocar isso para fora. Você precisa colocar isso para fora. Queres mais do Espírito? Põe o Espírito que está dentro de você para fora. Como é que vais colocar para fora? Obedecendo Ele. Em forma de palavras, em forma de ações. Aí o Espírito vai te contaminar. Aí você vai ser cheio do Espírito. Vou ler também Provérbios 18, 20. Diz assim. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Vou repetir. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Quer dizer, o que está saindo da tua boca vai te contaminar mais de novo. Quer dizer, o que está saindo da tua boca vai entrar mais em ti de novo. É assim que você se enche do Espírito Santo. Você manifesta Deus nas tuas palavras. Quando você manifesta Deus nas tuas ações, você vai ter mais de Deus. Você vai ter mais de Deus. É assim que funciona. Também vou ler agora Marcos 5, 28, NVI, na versão NVI. Estás a ver? A mulher de fluxo de sangue. Se a mulher de fluxo de sangue ficasse mesmo só a pensar, vou ler o versículo antes de continuar. Porque pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Tá a ver? Se a mulher de fluxo de sangue apenas ficasse a pensar, porque se eu tocar no manto dele, serei curada. E não tocar. Minha irmã, meu irmão, ela não podia ser curada. Você entendeu que o poder da cura, presta atenção no que eu estou a falar, o poder da cura só entrou na mulher do fluxo de sangue quando ela fez que agiu segundo a palavra de Deus. Escuta, a palavra de Deus já estava dentro da mulher. Só que não dá para falar de muita coisa aqui porque vai ficar muito longo. Mas escuta, todas as vezes que alguém ouve falar de Deus, a pessoa recebe mais do Espírito. Não do Espírito, a pessoa recebe mais do Espírito. Por isso que você via no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo habitando nele, mas as pessoas faziam muitas das coisas segundo o Espírito Santo. Por quê? Porque você pode não ter o Espírito Santo dentro de você, mas você pode receber do Espírito.
a mulher recebeu do Espírito. A mulher recebeu a palavra de Deus dentro dela. E isso lhe trouxe fé. Ela começou a refletir. Se eu apenas tocar no manto, serei curada. Se ela ficasse mesmo só a pensar, se eu tocar no manto, serei curada. Se ela ficasse mesmo só a pensar, ela não ia receber o poder. Ela não podia receber o poder, porque Jesus disse, saiu virtude em mim. Quem me tocou? Quem me tocou? Saiu virtude em mim. Se a mulher apenas ficasse a pensar e não tocasse na orla, ela não seria curada. Mas quando o que estava dentro dela, porque o que estava dentro dela não saiu dela, não se engana, não pensa que a mulher teve essa ideia do nada, não. Aquilo ela recebeu aquela ideia de Deus. Aquela sabedoria de que se apenas tocar no manto será curada, ela recebeu de Deus. Não veio dela, não se engana, não veio dela. Porque ela ouviu de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando ela ouviu, ela recebeu fé. Aquilo veio de Deus. Então, o que ela fez? Ela tocou no manto. Quando ela tocou no manto, ela recebeu o quê? Virtude. Ela recebeu virtude. É a mesma coisa que funciona. É da mesma maneira que funciona se quisermos ser cheios do Espírito. O Espírito já tá dentro de nós. O Espírito já tá dentro de nós. Mas você só vai receber mais. Você só vai receber mais do Espírito se você colocar o que está dentro de você em forma de ações ou em forma de palavras. Vamos supor, o Espírito está dentro de você. O Espírito Santo que está dentro de você te manda tocar na orla. Se você não tocar na orla, não serás mais cheio do Espírito. O Espírito que está dentro de você te manda parar de fofocar. Se você não parar de fofocar, não serás mais cheio do Espírito. Então, quanto mais você quer receber mais do Espírito, quanto mais virtude você quer receber, você precisa agir segundo a vontade de Deus. Você precisa viver uma vida segundo a vontade de Deus. Você precisa viver uma vida segundo a palavra de Deus. Não sei se estás a me entender. A mulher recebeu virtude. Queres receber virtude? Não fica só a pensar. Não fica só a pensar, eu quero orar. Eu quero parar de falar mal dos meus irmãos. Eu quero parar de fornicar. Toma atitude. Toma atitude. A virtude vem. A virtude vem quando você toma atitude, quando você age segundo a palavra de Deus. A virtude vem quando você age. Quando você anda guiada pelo Espírito, quando você faz o que o Espírito que está no teu coração está te mandar. Quando você faz o que o Espírito Santo dentro de ti está te mandar para fazer, você faz, a virtude vem. A virtude entra dentro de você. Está a entender? A virtude que vem do Espírito entra dentro de você. Estás a entender? Oh, aleluia. Então, é assim que funciona. Os rios de águas vivas estão a fluir em você e os rios de águas vivas estão a te pedir para tomar uma atitude. Os rios de água viva que o Espírito Santo dentro de você está a te pedir para tomar uma atitude. Quando você tomar uma atitude, aí sim você vai beber dessas águas. Aí sim você vai beber dessas águas. Aí sim você vai receber mais do Espírito. Imagina nessa cena da mulher do fluxo de sangue. Imagina Jesus como Espírito Santo. Você é a mulher de fluxo de sangue, né? O Espírito Santo habita em você, sim, ok. O Jesus é o Espírito Santo. Embora que ele habite em você, mas imagina assim. Agora o Espírito Santo está te pedindo para você tocar na orla dele. E quando você tocar na orla dele, sabe o que vai fazer? O Espírito Santo vai falar, ok, esse merece mais de mim. Vai te dar mais dele. Que é a virtude que a mulher recebeu. Você pensa que aquela virtude que a mulher recebeu só serviu para ela ser curada? Não. Só serviu para lhe curar do fluxo de sangue? Não. Ela recebeu mais fé. Ela recebeu mais de Deus. Recebeu cura, ok, mas também recebeu mais de Deus. Mas também recebeu mais fé. Estás a entender? Eu vou ler também. Só que eu não coloquei aqui, esqueci. Mas tem uma palavra onde Jesus pergunta para um cego. Pergunta para um cego, o que queres?
né? O cego falou assim, depois vou colocar na tela. O cego falou assim: mestre, que eu torne a ver. Escuta. Jesus perguntou naquele homem: o que queres que eu te faça? O homem respondeu: mestre, que eu torne a ver. Sabe o que esse homem fez? Esse homem colocou o que estava dentro dele para fora, em forma de palavras. Deixa eu repetir. Esse desejo, escuta, não pensa que esse cego teve vontade de ver do nada. Ele ouviu falar de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Ele ouviu falar de Jesus e recebeu a fé. E a fé que estava dentro dele, ele colocou para fora em forma de palavras. O que aconteceu quando ele colocou para fora? Ele recebeu. Então é assim, quando você coloca o Espírito que está dentro de você para fora, você recebe mais do Espírito. Como é que você coloca o Espírito que está dentro de você para fora? Obedecendo esse Espírito que está dentro de você, obedecendo o Espírito Santo, vivendo uma vida guiada pelo Espírito, vivendo uma vida segundo a palavra de Deus. Ok. Agora, para terminar, eu vou ler Salmos 46, 4. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Vou repetir. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esse rio é o Espírito Santo. O santuário das moradas do Altíssimo é você, porque a Bíblia diz que vós sois o templo de Deus. É você. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando você começar a viver uma vida cheia do Espírito? Sabe o que acontece cada vez que você obedece a palavra de Deus, cada vez que você é cheio do Espírito? Sabe o que acontece? Vamos ler. Vamos ler Ezequiel 47. Diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para este lado. A água corria por baixo do lado azul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão do norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Agora preste atenção nessa parte. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. A água chegou aos meus tornozelos. 4. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Esse é o Espírito Santo. Cada vez que você se enche do Espírito, o Espírito Santo está a subir. A água nos tornozelos é um nível em que você ainda consegue. Porque você precisa se encher do Espírito Santo todos os dias. Por quê? Porque você precisa obedecer a palavra de Deus todos os dias. Você precisa andar guiado por Deus, guiado pelo Espírito todos os dias, meu irmão. Todos os dias, minha irmã. Então, quando você ainda está assim, a água só fica no tornozelo. Quer dizer, você ainda consegue. Você é guiado pelo Espírito, mas também, ao mesmo tempo, é guiado pelas tuas próprias vontades. Ou seja, você fala, é daquele tipo de pessoa que fala: eu vou fazer a vontade de Deus até aqui eu vou fazer eu mesma, segundo a minha vontade. Então, vou continuar. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Até os joelhos ainda há uma medida em que você consegue se dirigir por você mesma, né? Às vezes você deixa o Espírito Santo te guiar, às vezes você se guia você mesmo. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. A cintura você consegue ainda se movimentar um pouquinho, você consegue ainda se liderar um pouquinho. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Esse é o nível que Deus quer que você chegue.
ao ponto de você já não ser mais, ao ponto de você não viver mais para você, mas viver para o Espírito Santo, ao ponto de você fazer todas as coisas guiadas pelo Espírito. Quando eu digo todas as coisas, mesmo, todos os detalhes da tua vida, você quer que o Espírito Santo te guie. Esse é o nível em que você já não consegue mais andar. É já as águas, o Espírito Santo a te dirigir. Amém? Então, você é o templo, né? Porque aqui em Ezequiel está falando do templo. A água estava no templo e você é o templo. As águas estão no Espírito Santo. Eu espero que você tenha entendido o que é realmente ser cheio do Espírito. As pessoas cheias do Espírito são pessoas que obedecem muito a Deus. Quanto mais cheio do Espírito você quer ser, mais você precisa ser obediente a Deus. Não, ser cheio do Espírito Santo não é fácil, não. Você tem que viver uma vida de obediência a Deus. Não se preocupa. Você não vai ser já bem cheio do Espírito Santo já hoje, já logo, não. Você viu o que eu acabei de ler em Ezequiel 47. É um processo. Vai começar nos tornozelos, depois vai no joelho, depois vai na cintura, depois vai num nível em que você não vai conseguir mais andar por você mesma, só vai ser dependente de Deus. Então, espero que essa palavra possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua família. Eterno Deus, ajuda a mim, que acabei de pregar isso. Ajuda também ao meu irmão, a minha irmã que ouviu essa palavra, a obedecer a tua palavra, a andar guiada pelo Espírito, a andar guiado pelo Espírito, para que assim nós possamos receber mais do Espírito. No nome de Jesus. Amém.